Oiê, preciosos e preciosas, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão hoje? Tudo certinho? Tudo bem? Eu espero que sim. Não há nada que possa ficar melhor, né? Antes de começar o tema, eu tô tentando correr para não ficar longo o vídeo, mas será inevitável, tá? Mas antes de começar o tema, tem umas perguntinhas que chegam, bem interessantes. Shimada, você é gnóstica? Não. Shimada, você é hermetista? Não. Shimada, você é da Wicca? Não. Shimada, que linha você segue? A reta. De preferência, aquela que vai do ponto A ao B. A Shimada não tem religião, a Shimada não segue nada nem ninguém, tá? A não ser papai. Shimada segue papai, Shimada curte papai, Shimada é inscrita com papai, Shimada devota papai, Shimada serve papai, papai. E o que é papai, Shimada? Papai vulgo Deus, o tão conhecido Deus. E o que é Deus, Shimada? É como você acredita que ele seja, ou que seja. Ele não liga não, tá? Eu, por exemplo, acredito que papai é a vida. E o caminho. E o que é o caminho? Viver a vida. E a verdade. O que é a verdade? O conhecimento praticado, né? O conhecimento adquirido e colocado em prática enquanto você vive, que é o caminho, e vive a vida. Entendeu? É isso. Eu vou confessar uma coisa pra vocês. Não, agora eu vou confessar duas. Eu não sei que dia é hoje. Independente. Eu acho que o último vídeo que eu gravei foi a mensagem da semana, né? Pois é. Eu fiquei procrastinando para vir gravar o vídeo. Por quê? Porque eu tinha que dar continuidade aos chakras na medicina tradicional chinesa, né? Só que aí, quando eu fui selecionar minhas colinhas, porque eu preciso das colinhas, porque não vamos esquecer que Shimada tem a mente visual. Ela processa tudo através de imagem. E não é muito simples traduzir o que eu estou vendo aqui dentro em palavras. É tipo assim, ironia do destino. É muito fácil compreender qualquer coisa. O problema é compartilhar o que eu compreendo. Então eu preciso da escolinha. E aí houve uma divergências de opinião, eu com a medicina tradicional chinesa. Por quê? A crença na questão da energia na medicina tradicional chinesa tem como base a crença, né? A crença que está inserida na cultura. Não só a tradição, é crença cultural, né? Isso quer dizer que lá no primeiro vídeo onde nós falamos sobre o chakra raiz ou meridiano base, os rins,
eles são considerados na medicina tradicional como o local onde habita a essência. E Shimada acredita que a essência, que é a alma, eu não falo alma porque senão o inconsciente já relaciona a religiosidade, espiritualidade, né? E isso é um fato. A essência para Shimada, ela não está nos rins, está nos lugares altos. Mente, né? E aí ficou muito complicado eu processar de forma que eu pudesse traduzir verbalmente o próximo tema. Então, tenham paciência com Shimada neste vídeo, tá bom? Terei dificuldade de explicar? Sim. Eu vou tentar driblar a crença oriental, tá? Energia, vibração e frequência estão muito presentes na filosofia oriental e nas crenças orientais, certo? Mas Shimada, ela não acredita nisso com base em nenhuma crença. É por constatação mesmo. Então, eu não gosto de fazer essa relação. É física. É física. Qual é o tema de hoje, Shimada? Chakra sacral ou meridiano sexual na medicina tradicional chinesa. Antes, porém, nós vamos dar uma recapitulada porque muita gente deve saber já isso, mas vamos refrescar a memória sobre as funções dos rins e da bexiga. Por quê? Porque lá no primeiro vídeo dessa sequência, os rins são citados no chakra raiz ou meridiano base. E no chakra sacral, ele vai ser repetido. Sim, o tema é chakra sacral. E como assim, né? O rim está presente de novo, mas agora acompanhado da bexiga. Para que a gente possa processar direitinho tanto o chakra raiz quanto o sacral, vamos recapitular. Função dos rins, função da bexiga e por que sacral? Por que o termo sacral? Como assim isso tem alguma coisa a ver com sexual? Parece um bicho de 7 cabeças, né? Vamos ver se é? Estou pedindo desculpa por todas as vezes que eu for tossir já, tá? Eu vou tossir. Então, eu vou começar com a função dos rins. Os rins são órgãos vitais responsáveis principalmente por filtrar o sangue, removendo resíduos tóxicos, como, por exemplo, ureia e creatinina, e o excesso de água, convertendo-os em urina. Os rins é como um filtro que produz, que purifica todo o organismo antes de lançar para a bexiga. A bexiga elimina o que não é para ficar no corpo. Olha que coisa, que incrível.
o modo como o corpo funciona é fodástico, né? Desculpa, saiu. Além disso, os rins regulam a pressão arterial, equilibram eletrólitos, estimulam a produção de glóbulos vermelhos e ativam a vitamina D, essencial para a saúde óssea. É interessante esse trechinho que fala da estimulação para a produção de glóbulos vermelhos. Aí, a presença dos rins faz sentido lá no chakra raiz. Por quê? A cor do chakra raiz é representado pela cor vermelha. O elemento do chakra raiz é a terra. Terra, barro, vermelho, sabe? O chakra raiz é raiz para o aterramento. E o que tem a ver o aterramento com os rins, né? Mediante a função dos rins, nós vemos o sentido de ser raiz, a base aqui da coluna. Por quê? Porque os rins estão exatamente aqui no diâmetro, são vizinhos da base da coluna, né? Vamos ver o que mais aqui da função. As principais funções dos rins: remove toxinas, subprodutos do metabolismo, medicamentos. Só fica no organismo aquelas substâncias que estão agindo em determinado ponto, em determinada patologia. Às vezes uma patologia precisa de um tipo de substância, mas para que essa substância chegue até onde tem que chegar, há um conjunto de outros químicos, né? Só fica no organismo aquela substância específica que aquele órgão, aquela parte do corpo está precisando. O resto é eliminado pelos rins. Os rins é tipo um filtro, né? Ainda mais porque ele filtra o sangue. O que não é para ficar no sangue, ele tira fora, manda para a bexiga. Os rins também regulam a quantidade de água no organismo, a quantidade de potássio, fósforo e sódio essenciais para o equilíbrio. Eu tô usando o termo equilíbrio, tá? Mas o termo usado aqui é homeostase. É difícil de guardar isso, né? Pode substituir por equilíbrio. Como seria esse equilíbrio? Quando se fala que o corpo humano é composto mais ou menos em 75% de água, entende-se que cada organismo acumula uma quantidade de água. O desequilíbrio está sempre nos excessos, né? Então, expelir água demais ou reter água demais, há desequilíbrio. Quando retém água demais, acontece o quê? Tem o inchaço, né? Quando expele água demais, seja no suor, seja na urina,
a desidratação. Então, os rins, eles possibilitam que a quantidade de água exata para o teu corpo continue aí. Então, aquela receitinha de bolo que diz que todo mundo tem que tomar 3 litros de água por dia, tá errado. O corpo de cada um funciona de acordo com o relógio biológico de cada um. Não pode todo mundo sair bebendo 3 litros de água por dia. Ainda mais porque na água que tá potássio, fósforo e sódio. Os rins procuram equilibrar as doses certinhas de tudo isso no organismo. Por exemplo, Shimada não toma 3 litros de água por dia. Já falei isso em outro vídeo, né? Shimada sente sede, muita sede no inverno, quando cai a temperatura. No calor, Shimada não sente sede, aí ela tem que ficar comendo fruta. No verão, se a Shimada fosse no embalo de ficar tomando 3 litros de água por dia, ela viveria inchada. Por quê? Porque o corpo dela retém o líquido. Eu mal sou, sabe? Assim, no verão, é difícil eu suar. E não é porque meus poros é entupido. Não sei porquê. O meu corpo funciona assim. Então, eu não posso tomar 3 litros de água por dia. No inverno, ou se eu estiver tomando determinado tipo de medicação continuamente, o que vai acontecer? Eu vou eliminar muito líquido, principalmente no inverno. Aí eu vou fazer o quê? Eu vou repor mais ou menos aquela quantidade que eu eliminei. É um modo de auxiliar o corpo a manter esse equilíbrio que os rins fica constantemente tentando criar, né? Não é manter, porque a gente não sabe cuidar da gente de verdade, né? Vamos falar sério, né? Os rins também produzem a enzima renina, que ajuda a controlar a pressão sanguínea, influenciando o equilíbrio dos fluidos. Quer dizer, a produção dessa enzima faz com que o sangue ele fique numa consistência ideal para circular por veias e artérias, e também faz com que as veias e artérias façam a sua função direitinho. Quer dizer, se você vive de fast food e não tá nem aí pro seu triglicerídeos, o seu colesterol, você já vai atrapalhar o trabalho dos rins, né? Que tá fazendo o quê? Produzindo uma enzima para que a pressão do teu sangue flua bonitinho e você não tenha problema de pressão alta. Eu tô bastante assustada com a quantidade de jovens entre 20 e 30 anos com pressão alta. Shimada, você tem pressão alta? Não. Acontece às vezes, porque é raro às vezes. Minha pressão sobe para 13/9 em ambientes hospitalares. O nível de ansiedade em ambientes hospitalares
é tão grande que altera a pressão, mas é isso, 13/9. Minha pressão normalmente é 11/9. Não tenho pressão alta. E não é porque eu já levei uma coça por causa de colesterol, né? Eu não como gordura, mas eu como muito carboidrato. Carboidrato dá colesterol, né? Tem que cuidar. Mas mesmo assim, não tem problema de pressão alta. E os rins também, olha que coisa linda, produzem a eritropoetina, a sigla EPO, que estimula a medula óssea a criar glóbulos vermelhos, prevenindo a anemia. Talvez por isso, né, a questão dos glóbulos vermelhos, essa associação com a essência. A essência, no caso, a energia vital, né? Porque o sangue está muito relacionado à vida, né? Aí faz muito sentido. E aí, os rins também colaboram para a saúde óssea. Ativam a vitamina D, transformando-a em calcitriol, fundamental para a absorção de cálcio e fortalecendo os ossos. Lembrei agora que a última vez que eu fui para o Tai Chi, nós fizemos um exercício, não sei se vocês sabem, no Tai Chi Chuan, há exercícios para os órgãos. Os órgãos estão do lado de dentro, mas nós temos como fazer exercícios que massageiam os órgãos. Da mesma forma que, por exemplo, no chakra raiz, você fica repetindo o mantra lan, 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 lan. Você sente na área da lombar alguma coisa. Todo o sistema interno, os órgãos, é como se eles se mexessem toda vez que você pronuncia o mantra, chegando, vibrando até a lombar. Então, no Tai Chi tem um exercício que nós fazemos com as pernas. Em resumo, nós temos que colocar as pernas assim, numa posição, não é reta, é levemente dobrada, e fazer um círculo com o joelho, com as mãos, a ponta dos dedos em cima da área dos rins. Não é simplesmente isso, né? Teria que fazer o Tai Chi para aprender. Mas, experimenta. O simples fato de fazer um círculo com o joelho, você sente movimentando esta área onde está localizado os rins. Pode experimentar. Então, no Tai Chi tem exercícios para os órgãos. É bom massagear os órgãos. É um ato de carinho, de agradecimento a eles, né? Olha só, tudo que os rins fazem pelo corpo inteiro, né? Aí, quando há disfunção renal, pode-se levar à retenção de líquidos, edemas, acúmulo de toxinas, anemia e desregulação óssea. Total desequilíbrio, né? Se vocês forem ver lá, na playlist tem, né? Tem.
na playlist tem as doenças psicossomáticas. Tem um tema lá que cita a mensagem da água e doenças psicossomáticas. A mensagem da água resume bem o que seria a função dos rins. Toda a água que nós temos acumulada no corpo, ela precisa ser constantemente renovada, limpa. Para que isso aconteça, os rins têm que funcionar muito bem. Esta é a função dele. E a nossa função é o quê? Ingerir líquidos, comer frutas e tudo mais que favoreça esses dois órgãos. Um ótimo exemplo do que pode acontecer com o corpo quando esta água dentro do nosso corpo não é cuidado, é quando você resolve juntar a água da máquina de lavar num tambor. Junta a água da máquina de lavar num tambor, deixa lá por 4 dias, vai, 1 semana. Depois solta aquela água para você ver. Odor podre. A água que está no nosso corpo não pode ficar parada. Ela precisa ser renovada o tempo todo. É para isso que o rim funciona bastante, trabalha bastante, né? Para renovar, não apenas filtrar o nosso sangue, mas todos os fluidos corporais passam ali pelos rins para que tudo seja filtrado e tudo que deve ser eliminado seja eliminado. Se a água do teu corpo não estiver legal, você não fica legal. Não há equilíbrio. Isso vai afetando os órgãos e não afeta só rins e bexiga não, viu? Dá para falar mais sobre isso, estimada? Não, né, gente? Vocês são buscadores, vocês têm que pesquisar, estudar. Eu só tô dando o fio da meada, tá bom? Então, agora vamos falar sobre a função da bexiga. Porque no chakra sacral, a bexiga está presente. A principal função da bexiga urinária é armazenar temporariamente a urina produzida pelos rins antes de ser eliminada do corpo. É tipo uma bolsinha, né? Porque já pensou se o rim, né? O rim tá ali o tempo todo trabalhando. Ele tá jogando coisa fora o tempo todo. Já pensou se a gente não tivesse... Já pensou se a gente não tivesse a bexiga? A gente teria que usar fralda, né? Será que eu tenho bexiga? Às vezes eu me pergunto se eu tenho bexiga, porque eu tomo uma garrafinha assim de água. Não dá 5 minutos, eu já tenho que correr pro banheiro. E aí eu tenho que repor a água que eu coloquei pra fora, né? Aí não dá 5 minutos, já tenho que... Eu acho que eu não tenho bexiga, hein? É um saquinho, um reservatório, a bexiga. Este órgão oco e muscular expande-se para acumular o líquido e contrai-se para expulsá-lo através da uretra, permitindo o controle da micção, que é o ato de urinar, né? Vulgarmente chamado de xixi. As principais características e funções da bexiga: armazena a urina, né? Age como um reservatório, recebendo a urina continuamente através dos uréteres, os canaizinhos
né? A bexiga de um adulto saudável pode armazenar em média de 400 a 600 ml de urina. Embora a vontade de urinar geralmente surja com 200 a 350 ml. Vai todo mundo tomar 3 litros de água por dia, achando que vocês vão deixar o corpo de vocês supimpa, viu? O que serve para mim pode não servir para vocês. O período que a estimada mais come sorvete é no inverno. Para vocês terem noção do tamanho da sede que a estimada sente no inverno. No verão eu não tenho sede. Só que para não correr o risco de desidratar, por quê? Porque eu tenho que manter a quantidade de água no meu corpo, eu como muita fruta. Tome melancia. Tomo água, eu tenho que tomar água em chá, suco. Não sou chegada a refrigerante. Às vezes, final de semana. Mas chá, suco, café, tudo que é líquido. Para ter água. Quer dizer, se a bexiga, em média, né, de um adulto armazena de 400 a 600 ml, e geralmente elimina 200 a 350 ml, vamos refletir aí se o teu corpo realmente está precisando de 3 litros de água por dia. Eu acho interessante o seguinte: o corpo fala, tá? O corpo fala, mas ninguém ouve o corpo. Ouve tudo que é receitinha da internet, mas não ouve o próprio corpo. Sabe para que serve a sede? A sede é teu corpo dizendo, manda água para dentro. Mas você não toma. Você toma refrigerante, você toma álcool, você toma cerveja, você toma tudo menos a água. Mas se alguém disser para você, principalmente na internet, toma 3 litros de água por dia, porque você vai ficar assim com o corpo lindo e maravilhoso que nem o meu, aí vocês ouvem, não pode isso. O corpo de cada um funciona de um modo, o metabolismo de cada um é de cada um, funciona de um modo. Tem um padrão específico da espécie humana? Tem, mas tem uma coisa chamada metabolismo. De cada um é de um jeito. Uns é mais lento, outros é muito rápido, mas cada um tem um. Ouve o corpo de vocês. Eu não ouço, é engraçado isso, eu não ouço ninguém dizer assim, ai que sede, vou tomar água. Não, tá uma modinha agora. Ai, deixa eu tomar minha água, porque eu tenho que tomar 3 litros hoje, eu só tomei 500 ml. Gente. A autoestima, ela não surge apenas na questão da imagem da gente. Aliás, a imagem nem é tão importante assim. A saúde do corpo é. Este corpo é tão importante para nós. A gente tem que aprender a cuidar dele, amar ele,
Aceitar ele como é, como ele funciona. Ele tem um relógio que é só dele, que determina como ele deve funcionar. Vocês têm que aprender a observar isso. Que a saúde tem que aprender a observar isso, tá bom? Através do músculo detrusor e esfíncteres, os esfíncteres são uns musculozinhos que tá presente também no intestino, que eles ficam assim o tempo todo. Eles estão em pontos da uretra, do intestino, né? De uma distância de um para o outro. Então, eles são responsáveis por esse movimento da uretra e do intestino. Para quê? Para que seja expelido o que tem que ser expelido. Então, através disso, né, dessa musculatura miudinha, a bexiga controla o momento da micção, relaxando para encher e contraindo para esvaziar. O teu corpo, o teu animal merece a tua admiração, porque ele também é incrível, né? Olha, cada órgão seu tem uma função diferente e todo mundo funciona em prol do outro harmoniosamente, se você deixar claro, né? O funcionamento da bexiga é essencial para a manutenção do equilíbrio de fluidos corporais, eliminação de toxinas do organismo, trabalho mútuo ali com os rins, né? Ai de nós se não tivesse a bexiga, porque os rins estão lá, e são dois, né? Eles estão lá. Se o corpo é relapso, né? Tem um dono relapso, os dois rins trabalham com absurdo para ficar limpando tudo o tempo todo. E se não tivesse a bexiga? Ixi, a imagem que veio aqui na minha mente agora foi. Então vamos, enfim, agora sim podemos falar, né? Ai, não podemos. Do chakra sacral ou meridiano sexual. Na medicina tradicional chinesa, os rins e a bexiga estão intrinsecamente relacionados à sexualidade, porque não são vistos apenas como órgãos físicos de filtração, mas como sede da energia vital original e as raízes da energia de reprodução e desejo. Entendeu a controvérsia aqui? Eu e a medicina tradicional chinesa, porque aqui a medicina tradicional chinesa, por isso que ela não usa o termo chakra, mas meridianos. A energia que a medicina tradicional trata não é a da essência, é do espírito e a do corpo, principalmente a do corpo. O corpo, enquanto ele está vivo, funcionando, ele produz energia eletromagnética. Além da energia da essência, além da energia do espírito, que acaba, o espírito é um corpo que acaba sendo produzido pelo corpo, de tanto ele produzir campos de energia. Os órgãos têm campos de energia, produzem energia. Essa energia do corpo é tratada na medicina tradicional chinesa, quer dizer, isso não é da parte holística, esotérica, espiritualista. É físico, é física. Entende? Então, quando a medicina tradicional fala que
rins e bexiga estão relacionados à sexualidade, porque são campos de energia vital, é exatamente por causa do sangue. A filtragem de todo o corpo, de todos os órgãos e a proximidade com o sistema reprodutor. Entenderam? É a energia que o próprio corpo produz. Até mesmo cada célula produz um campo de energia. Além de cuidar das células, além de cuidar dos órgãos que também produzem um campo de energia, tem que cuidar dessa energia. Entenderam agora? Então vamos deixar essa questão de lado e vamos, enfim, o chakra sacral, ou o meridiano sexual, é o segundo centro de energia do corpo humano associado a criatividade, sexualidade, prazer e emoções. Aqui no caso sexualidade, não está relacionado a impulso sexual, tá? É aquela questão da produção de hormônios e do cio. O cio natural do corpo, o período natural do corpo humano para o cio, o acasalamento. A energia sexual normalmente, por exemplo, eu já tô desvinculando qualquer ideiazinha, né? Para ninguém usar isso como desculpa de eu preciso aliviar o meu chakra sacral que tá com acúmulo de energia. E aí usa isso como desculpa para mandar ver por aí. Não. Um exemplo, Shimada é celibatária, né? Shimada, depois que divorciou, cantou aleluias, livre estou, ela não namora, ela não fica, ela não tem relação sexual com ninguém, não. Ela vive no modo eremita. E também não se masturba, não. Não, porque eu não... A minha consciência não se volta para isso. Meu corpo, ele não pede isso, porque eu que tô no comando, não é ele, né? Quando ele estava no comando, era só isso que ele queria. Depois que ele perdeu o comando, ele pede outras coisas que ele sabe que eu vou dar. Como, por exemplo, cigarro. Então, por exemplo, naturalmente, embora eu esteja na menopausa já, esta região, ela produz muita energia sexual. O que a Shimada faz? Ela vai pro bunda lelê? Não. Ela direciona para outra energia que também é gerada no chakra sacral, a criatividade. É por isso que a Shimada, ela tem um impulso criativo descontrolado. É só direcionar a energia sexual para criar, para a criatividade. Entendeu? Então, é o segundo centro de energia do corpo humano. Vamos lembrar que toda a energia dos chakras são a mesma energia, ou seja, a energia vital, o que mantém o corpo vivo, além da energia que o próprio corpo produz. O corpo, ele fica produzindo energia. Essa energia fica para cima e para baixo.
Essa energia, ela se concentra em vários pontos. Os 7 grandes pontos são os conhecidos por todo mundo, né? É onde há muita concentração. Aqui, aqui, aqui e lá vai, né? Só que não é só 7, tá? Na medicina tradicional chinesa, não. Como a gente já viu em outro vídeo, que eu não sei se eu coloquei na playlist, a sola dos pés é um chakra. O chakra dos pés é o responsável direto pelo aterramento e nele há vários pontinhos que alcançam vários órgãos, vários pontos do corpo, né? Então, por exemplo, devido aos últimos acontecimentos, a Shimada, ela nasceu já com o pincel na mão, né? Com a caneta na mão. A vida inteira, a Shimada, pelo menos uma vez por dia, ela tem que escrever alguma coisa, ela tem que desenhar, pintar, fazer um artesanato. Sem isso, o Shimada, ela desestabiliza. A energia criativa dela é uma coisa assim, né? E devido aos últimos acontecimentos, o meu chakra sacral estava totalmente desequilibrado. E quando há esse desequilíbrio, afeta todo esse diâmetro que está localizado onde? Na parte inferior do abdômen, cerca de 4 dedos abaixo do umbigo, na região sacral. Por que o termo sacral? Sacral é um osso que ele tem mais ou menos esse formato de triângulo e ele fica abaixo da lombar e entre os 2 ossos do cóccix. Esse osso, ele é muito importante. E aí vocês vão ver a relação da sexualidade no chakra sacral. Embora os chakras tenham origem na tradição hinduísta, a medicina tradicional chinesa utiliza os sistemas de meridianos. Só que é tudo a mesma coisa, só muda os nomes, tá? Então, o chakra sacral do hinduísmo é o meridiano sexual. Então, tá. Vamos ver as características principais do chakra sacral. A localização eu já expliquei, né? O cóccix tem 2 ossinhos assim e o sacro é esse osso que fica entre os 2 ossos do cóccix. É simbolizado pela cor laranja. Elemento água. Meus buscadores amados, queridos, tão fofinhos. Se vocês começarem a se aprofundar nos chakras, ou melhor, nos meridianos, vocês vão querer saber cada vez mais, porque realmente a correspondência dos elementos, não apenas com os órgãos, como a área, é impressionante. Como é que a gente sabe que um bebê vai nascer? A bolsa do líquido amniótico estoura. Aquele monte de água sai. Água. Os rins filtram e controlam o equilíbrio da água do nosso organismo. A água representa o quê? Fluidez, movimento, adaptabilidade. Quer dizer,
Uma pessoa que não gosta de mudança terá probleminhas de desequilíbrio no chakra sacral. Uma pessoa que não gosta de mudança não flui, não se movimenta, vive na área de conforto, não se adapta, porque nunca está num lugar diferente, sempre está no mesmo lugar. Como há adaptação nisso? Como há adaptação sempre no mesmo, não é? A função deste chakra regula a energia sexual, regula a criatividade, o prazer. E prazer que está falando aqui não é sexual somente. Sexual por si mesmo já está falando de prazer, né? O prazer carnal. Este prazer aqui é o prazer, por exemplo, de pegar uma trufa sem ninguém ver e enfiar na boca. Tipo brigadeiro na festa das crianças, você pega lá, ninguém viu e dá um tipo de prazer, não é? Todo prazer, tudo que você considera prazer, corresponde ao chakra sacral. O bem-estar emocional. É por isso que tem mulheres, assim, esposas, né, de longos anos. Elas vivem daquele jeito, estresse total, gritando o tempo todo: menino, põe essa toalha pendura essa toalha, puxa a água do banheiro, arruma a tua cama. Mas sempre tem aquela noite em que ela dá uma namoradinha. No outro dia, ela acorda plena, simpática, radiante. Por quê? O bem-estar emocional relacionado ao chakra sacral, a energia sexual. Entendeu? Sexo faz bem para a saúde. Tem umas linhas de pensamento que condenam, né? A luxúria é condenável, os excessos são condenáveis, porque nos excessos há autodestruição e há o comando do animal, né? Mas o sexo em si é puro, é sagrado. Não serve só para reprodução. Mas há de se ter equilíbrio em tudo, sensatez em tudo. O sexo altera o humor, o emocional. E não confunda amor com sexo. São coisas distintas. Dá para amar alguém sem ter sexo. Da mesma forma que tem gente por aí que tem sexo sem ter nenhum sentimento. Eu sempre fui favorável. É incrível isso. Eu nunca consegui me relacionar sexualmente. Desculpa. Se não houvesse um envolvimento emocional. Assim, que nem animal no cio, nunca consegui. Daí eu tenho poucas experiências na área, né? Porque não conseguia. E não é porque sexo é amor ou amor é sexo. São coisas distintas. Mas é que os dois juntos transcendem. Na filosofia oriental, o sexo é visto como algo sagrado. Na magia tradicional também. Aí daí que a Shimada tem uns vídeos aí onde a Shimada fala contra a questão dessa coisa de ficar e do sexo casual. Por quê? Porque na visão da magia tradicional é sagrado. Não é qualquer coisa, não.
Não é que nem a cadela que tá no cio e aparece aquele monte de cachorro, sabe? Sim. Não é para a nossa natureza, tá bom? Isso não tem nada de amor próprio, de estima. Muito bem. Que mais? O chakra sacral. Obrigada, papai. Que seria de mim sem o Senhor? Os sentidos. Vocês acreditam que o chakra sacral ele está intrinsecamente conectado aos sentidos do tato e do paladar? Tanto é, né? Que é, por exemplo, ali naquele momento sexual que o ápice da percepção do tato e do paladar tá naquele momento. Já perceberam? Então, vocês não podem se limitar a expandir a percepção do tato e do paladar apenas naquele momento do bem bom, sabe? Tem que expandir para tudo. Por quê? Porque há outros prazeres no mundo. Que nem, por exemplo, vocês já colocaram uma pétala de rosa na língua, abertinha, e ficar esperando a língua perceber o sabor? Porque o aroma o nariz sente, né? Já experimentaram? Exercício para expandir a percepção. O momento em que o ser humano ele está com a percepção expandida é na hora do rala e rola. Hã? Como assim? Na magia tradicional, por exemplo, através do session, procura-se usar todos os sentidos simultaneamente. Por quê? Porque nesse momento é possível expandir a percepção dos sentidos. É um exercício. Se você não consegue estar lá no rala e rola com os 5 sentidos expandidos, a percepção dos 5 sentidos, você está fazendo a mesma coisa que todo mundo faz, né? Sim. Porque quando você expande, transcende, tá? É outro nível. Só dizendo. Então tá. Vamos. Ai, Chimada. É que falar de sete é fogo, né? Então vamos falar do chakra sacral na medicina tradicional chinesa com uma das mais conhecidas terapias complementares, que é a acupuntura. A correspondência energética no chakra sacral e a acupuntura. A área do chakra sacral está intimamente relacionada com o rim, que governa a essência vital, que é a energia que o corpo produz. Não é a essência que a Shimada veio falando. A reprodução e o desenvolvimento do bebê, né? E de nós também. Porque toda essa área, principalmente o sistema reprodutor, vai mudando conforme nós nos desenvolvemos. Além da energia do fígado e do vaso da concepção. O que é o vaso da concepção? O sacro. Especificamente
na área inferior do abdômen, onde aparecem as barriguinhas de grávida. Da onde provém também os espermas, né? Vou ler aqui para vocês o que é o sacro, né? Aquele osso meio em formato de triângulo. O sacro é um osso triangular na base da coluna vertebral que desempenha um papel fundamental e dinâmico no parto, agindo como canal ósseo pelo qual o bebê passa. Então, é tipo uma rampinha para o bebê vir para o mundo. Sua relação com o parto envolve principalmente mobilidade e adaptação para criar espaço. Quer dizer, Shimada, ela tem 3 filhos, os 3 foram cesárea. Por quê? Shimada, por algum motivo, é toda estreita. O meu sacro não queria sair do lugar. Na hora específica do parto, o sacro, ele faz um movimento para abrir espaço para a cabeça do bebê passar, porque quando a cabeça passa, o resto vai rapidinho. Entende? Olha aqui. Durante o trabalho de parto, o sacro não é rígido. É como se ele mudasse de espessura. Ele deixa de ser osso, digamos assim. Ele se movimenta em relação aos outros ossos. Então, ele faz o quê? Quando ele se movimenta, ele aumenta o diâmetro da pelve para a passagem do bebê. Olha que coisa linda! O teu corpo é lindo, tá vendo? Para de ficar procurando defeito no teu corpo. Teu corpo é fantástico. Teu corpo é mágico, é incrível. Então, tem várias articulações conectadas ao sacro, fazendo com que ele se mova para trás e o cóccix se projete para fora. É isso que não acontece com o Shimada. O sacro não quer sair do lugar e o cóccix não se expande assim, ele não abre passagem. Deve ser alguma coisa de querer segurar as crianças dentro de mim. Então, nisso, né, com esse movimento do cóccix e do sacro, o bebê é projetado para fora. Não. A parte inferior, que é estreita, ela se amplia e assim é possível a expulsão. Por quê? Porque o útero ele fica em contração para quê? Ajudando o bebê a ir embora para fora. Fantástico isso, não é? Então tá, vamos voltar pro chakra sacral. Deixa eu ver aqui o vaso de concepção. Eu acho que é o útero. Eu nunca vi esse termo. Aliás, na Ásia, tem uns termos que, vou te falar. Uma vez eu tava com problema intestinal. Não sei dizer, não sei dizer especificamente o que era, porque eu não lembro, faz muitos anos. Eu morava no Japão. E aí eu fui no médico, o médico disse que eu estava com friagem de barriga. Era tipo uma cólica, eu acho, né? Mas o termo usado lá é friagem de barriga. Então tem os termos na medicina asiática que eu desconheço. O vaso da concepção é um dos 8 meridianos extraordinários na medicina tradicional chinesa. Como eu falei, os 7 chakras, eles vêm
tradição hinduísta, e são os mais famosos aqui no Ocidente, mas esqueceram de trazer o resto, né? Porque a medicina tradicional chinesa explora todos os outros que tá pelo corpo inteiro. Não é só os 7 chakras que acumulam energia. Levando-se em consideração que essa energia, ela anda pelo corpo todo. Há vários pontinhos onde se acumula desde um tantinho assim de energia a tudo isso. Porque, sabe a teia do sistema nervoso? Pelo sistema nervoso caminha energia. Alá, conhecido como mar dos vasos yin. Que lindo! Ele regula a energia yin, nutrição e a reprodução, sendo essencial para tratar doenças crônicas e equilibrar a energia ancestral. É lindo! E isso não é espiritualismo, isso não é esoterismo, isto não é holístico, isso é ciência. Ciência. Então, voltando lá. Pontos de acupuntura. A acupuntura do chakra sacral é no baixo ventre. No baixo ventre, tá? Quer dizer, tipo na virilha. Desequilíbrio físico. Quando bloqueado, quando o chakra sacral está bloqueado, pode se manifestar na medicina chinesa como deficiência de yin ou yang do rim. São 2 rins, né? Assim como são 2 hemisférios, né? O pulmão tem 2 lados, né? Energia yin yang. Lembrando que o hemisfério esquerdo cuida do lado direito, o hemisfério direito cuida do lado esquerdo, porque a energia yin yang é o quê? Né? E aí, quando há esse desequilíbrio que se reflete nos rins, pode causar dores lombares, problemas ginecológicos, disfunção sexual e problemas na bexiga. Qualquer um desses probleminhas já está dizendo, está desequilibrado. Se você não tem um médico chinês por aí, vá no teu médico convencional, mas aprende a observar o comportamento do teu corpo. Aprende a se comunicar com o seu corpo, porque seu corpo se comunica com você. Quer ver? As dores lombares, você pode pensar, o que os rins têm a ver com a lombar? Tudo. Porque tudo o que está em desequilíbrio neste diâmetro, incrivelmente, vai afetar a lombar. É na lombar que está a medula, para começar. Muitos fiozinhos de nervos, né? Se você tiver, por exemplo, com problema intestinal, você acredita que ou é a tua lombar que está afetando seu intestino, ou é o intestino que está fazendo a sua lombar doer. Os rins, por exemplo, você está com pedra nos rins. É uma dor incômoda que você não consegue nem ficar deitado, nem sentado, nem em pé. É uma coisa... É única a dor da pedra nos rins, né? Ela faz a sua lombar doer. Por quê? Porque a dor irradia. Então, não fica você pensando que o que o fígado tem a ver com os rins?
O que o fígado tem a ver com o baixo ventre? Vamos estudar? Que a Shimada só tá dando o fio da meada, tá? Vocês são buscadores, né? Buscadores estão em busca de quê? De conhecimento. Conhecimento para quê? Primeiro para se autoconhecer, depois para poder ver tudo que você já conhece de outra forma. O desequilíbrio emocional pode resultar em ciúme, falta de criatividade, baixa libido, instabilidade emocional. Tem mulheres, por exemplo, que quando chega na menopausa, elas perdem naturalmente a questão da libido por causa da questão dos hormônios, né? Há uma perca muito grande dos hormônios femininos. Há casos que nem a Shimada que ela continua com a libido dela, só que a libido dela é comportadinha. Eu mando ela ficar aí sentadinha, ela fica. Entende? Mas vocês já pararam para pensar assim, da onde que vem o seu ciúme? Porque o ciúmes é uma coisa meio sem sentido, vocês não acham, não? Você é uma pessoa linda, maravilhosa. Por que você tem ciúme do teu parceiro, por exemplo? Ele é teu parceiro porque ele tá, ao teu ver, no mesmo nível? E vice-versa, não é? Porque, da onde que vem os ciúmes? Ah, é coisa da tua cabeça. Às vezes é da cabeça, né? A gente cria umas paranoias, tem a questão da baixa estima, a falta de amor próprio, da insegurança, ou da pessoa já ter dado motivos, mas também pode ser desequilíbrio emocional gerado no chakra sacral. Se o chakra sacral não estiver no equilíbrio devido, um dos reflexos será ciúmes. Você fica sem criatividade. É que nem às vezes a Shimada não tem mais isso, mas vez ou outra, uns anos atrás, ela tinha um negócio que ela chamava de impotência intelectual. Eu não conseguia criar nada, não conseguia escrever, nada. Dava um branco, depois dava um bege, depois dava um rosa choque, sabe? Eu não conseguia pensar em nada, não conseguia criar nada. Desequilíbrio no chakra sacral. A instabilidade emocional, que parece uma bipolaridade emocional, né? Tô feliz. Passou 5 minutos, tô triste, né? Tudo tão... Mas não é bipolaridade emocional, é só instabilidade emocional. Aonde há instabilidade, há desequilíbrio de energias. Tudo é energia, não se esquece. Quando você exterioriza, se torna vibração em busca de uma frequência, revelando a sua frequência. É como se você fosse um radinho. Entende? Até o que você pensa gera energia. É por isso que o teu espírito é a tua imagem e semelhança. Você, o seu corpo, criou o teu espírito. Mas papai criou a tua essência, tá? Não mistura as coisas. Você não é o espírito nem o corpo. Como a gente pode equilibrar o chakra sacral? Das melhores formas possíveis. Não pense em bobagem. Ai, ai, ai.
com movimento. Para de pensar bobagem. Para de pensar bobagem. Movimento, dança, natação, corrida, ping-pong. Qualquer atividade que movimente o quadril para estimular a fluidez. Não tem nada melhor que dança. Shimada dança todo dia, sabia? Shimada adora dançar. Para compensar, né? O quadril precisa de movimento. Tipo Elvis Presley. Então, o movimento que a Shimada pode fazer no quadril é dançar, principalmente twist. Já que Shimada não sabe dançar e não tá a fim de aprender. Na natureza, como? Contato com a água. Foi citado natação, né? Tem hidromassagem, tem cachoeira, tem praia, banhos de mar. E contato com a terra e a luz solar, porque lembra que o rim produz vitamina D? Lembra que o rim está relacionado ao elemento terra também? Cores e alimentos. Usar a cor laranja não traz equilíbrio para o chakra sacral, não. Faz você se lembrar que você tem que equilibrar o chakra sacral, tá? As cores são para você lembrar. Você tem o poder de manifestar. Vestir a cor laranja não vai mudar nada se você não manifestar. Comer alimentos laranjas, cenoura, abóbora, laranja. Tem um monte de alimentos laranja, né? Isso sim. Existem pesquisas, tá? Os alimentos cor de laranja, eles têm uma relação com essa área, principalmente por causa, a cor é por causa de uma substância, que eu não vou lembrar o nome agora, mas tem relação, tá? É ciência, então não pode ser história da carochinha. Aliás, as cores dos chakras estão relacionadas a cores dos alimentos também, quer dizer, o chakra raiz, você comer frutas vermelhas, alimentos vermelhos, ajuda o meridiano base. Se você comer raízes como mandioca, ajuda no chakra base. Se questionou a relação, você vai encontrar as respostas. Tem que questionar sempre, gente. Há pedras cristais relacionados ao chakra sacral. Âmbar, citrínio, topázio e opala. O mantra. O som sagrado para este chakra é Vam, 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 Vam. Vocês procuram experimentar fazer o mantra. O que é o mantra? Repetir a palavra constantemente, né? Mas esse estado meditativo, para quê? Para você observar seu corpo. Você já aprendeu a meditar e observar tudo que acontece aqui dentro da cabeça? Faz a mesma meditação para observar o teu corpo. Quando você pronuncia frequentemente Vam, 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 necessariamente você tem que estar respirando enquanto você pronuncia, não é? Você vai sentir exatamente a área abaixo do umbigo se mexer. Vai fazer assim. Vam, 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 vam. Experimenta. Vou deixar tudo isso na descrição do vídeo, tá bom?
Se vocês puderem ter um caderninho para anotar essas coisas e seguir com a pesquisa de vocês, ou até mesmo no diário de vocês. A postura do yoga, eu adoro essa postura. Eu tenho alguma coisa com o chakra sacral. Eu gosto da cor laranja, que eu tenho até um poema relacionado à cor laranja. Adoro cenoura, abóbora, adoro abóbora, laranja. E eu adoro essa postura de yoga, o da borboleta. Sabe qual é a postura da borboleta? Você pega seus pezinhos assim, coloca assim, né? Aí aqui tá as suas pernas, aí você balança as asinhas da borboleta. Essa é a posição de yoga. Essa é a postura da borboleta, né? Você mexe ela assim para voar, que é o exercício. E tem a ver com equilíbrio também essa postura. O equilíbrio do chakra sacral proporciona uma vida com mais prazer, emoções equilibradas e alta capacidade criativa. Não se esqueçam que vocês são co-criadores. O chakra sacral, só a observância do chakra sacral, o conhecimento, as informações que podem ser adquiridas através do chakra sacral, as práticas, elas te mudam, entende? Ajudam a você descobrir um pouco mais de você. É por isso que tá aqui, num canal de autoconhecimento, entendeu? A qualidade de vida melhora. Não existe apenas o prazer sexual. Grande maioria das pessoas acreditam que só existe um tipo de prazer. Não. A vida em si está repleta de prazeres. Olha só. Cadê? Não, agora eu vou ter que falar isso para vocês. O chakra sacral, olha lá, ele age nos sentidos do tato e do paladar. Imagina você comer um alimento que você nunca comeu na vida e experimentar. É que nem eu, quando a primeira vez que eu comi guacamole. Uma amiga lá do Chile me ensinou a fazer a receita que eles usam lá de guacamole. Até então, eu só comia abacate com leitinho e açúcar, que eu amo. Nunca tinha comido abacate com sal e pimenta. Ai, minha boca encheu de água. Que coisa. A primeira vez que eu pus na boca, eu fiquei assim. Eu senti prazer. Não é só nos órgãos genitais que tem prazer, viu, gente? Tanto é que, por exemplo, né? Não existe só orgasmo vaginal, clitoriano. Sabia que é possível ter orgasmo no seio? Na barriga? Manipulando barriga, manipulando axila, ombro. Sabe por quê? O nosso corpo está cheio de pontos de prazeres através dos sentidos. O chakra sacral, o meridiano sexual igual prazer, ele atua na percepção do tato e do paladar. Você sabe qual prazer
de pegar algo pela primeira vez. Vocês têm esse hábito de sentir as coisas? Porque naquela hora lá, do escurinho, de quatro paredes, todo mundo é bom para sentir, né? Mas o mundo tem outras coisas para sentir. Você já pegou uma flor, uma folha? Eu tenho esse hábito. É como se eu estivesse memorizando tudo. Eu chamo de mania de cego. Os cegos fazem isso. Eles têm o tato, a percepção pelo tato muito desenvolvido, muito aguçado. Eu vivo, sabe? Ver com as mãos. Isso é ver com as mãos. Ó. Como assim? Não há prazer nisso? Você pode ver sem os olhos. Você vê com as mãos, ó. Chakra sacral. Eu sei, gente, foi muito tempo de vídeo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, pergunte. Se eu souber, eu respondo, né? Shimada não é formada na medicina tradicional chinesa. Não que ela não tenha pretendido fazer, mas isso iria exigir que eu fosse para a China, né? Ou para o Japão. Enfim, mas a Shimada, ela estuda constantemente o básico da medicina tradicional chinesa, porque além de trabalhar com reiki, além de ser psicanalista e detectar doenças psicossomáticas, além de ser espiritualista, né, trabalhar com energias no geral, tanto em psicanálise como no reiki, eu tenho que estar a par para discernir, né? Às vezes a pessoa chega achando que tem uma doença psicossomática, quando na verdade não, ela tem um problema congênito mesmo, que ela tem que cuidar imediatamente. A gente tem que estar apto, mesmo em se tratando da mente e do comportamento, a gente tem que detectar se uma pessoa ela tem uma patologia ou não. Por quê? Porque eu vou tratar? Não. Porque ela tem que ser encaminhada. Às vezes a pessoa está sofrendo muito com um problema que está no físico dela e ela precisa de médico. Precisa de terapia? Precisa, mas precisa do médico também, né? Então, não sei se vocês sabem, diferente do psicólogo, o psicanalista nunca para de estudar. O psicanalista é que nem um mago, né? Só que o mago estuda de tudo. O psicanalista, ele continuamente estará estudando mente, inconsciente, comportamento. E aí a Shimada resolveu trazer a medicina tradicional porque os meridianos, eles possibilitam não apenas a qualidade de vida, possibilitam que você conheça também o seu animal. Não adianta você conhecer a essência, não adianta você conhecer toda a complexidade de quem é você. Tem que conhecer o corpo também, você não pode pôr o corpo de lado. Ele é importante também na tua história, né? É que nem, por exemplo, a Shimada nunca usou nenhum método anticoncepcional. Eu nunca gostei desses negócios que alteram o fluxo natural do corpo, né? Então, a Shimada fazia o quê? Tabelinha.
a tabelinha me possibilitou conhecer o meu sistema reprodutor de um modo tão íntimo que eu sabia até quando eu estava fértil. Nós percebemos quando estamos fértil. Nós percebemos que a fertilidade, a pré-menstruação, tudo tem um sinal. O corpo se comunica o tempo todo, o sistema reprodutor também, o sistema respiratório também, o digestivo também. Então, quer dizer, se vale para conhecermos nosso próprio corpo, estude, se aprofunde, questione. Não se contente com a superficialidade do assunto aqui no canal, não. Você gostou? Você se interessou? Vai fundo. De repente você se torna um médico da medicina chinesa. Olha que legal. Precisava mais aqui no Brasil, né? Pensa nisso com carinho, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Espero que eu tenha sido claro o suficiente. Gratidão pela presença de vocês, que tanto... É uma honra ter vocês aqui. Sério, é uma honra poder falar para vocês, tá? Nos vemos no próximo vídeo. Beijo na alma.